Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está aí nos ouvindo e nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço para toda a família, como diz o nosso querido, não é, Tiago Soares, família Feal, a todos da equipe Feal, né? Um grande abraço, obrigado por estarem aí trabalhando para levar essa, né, programação maravilhosa aí a tantos ouvintes e telespectadores. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, nosso querido Tiago Soares. Olá, Tiago. Olá, Nando, que bom estarmos aqui, que bom fazer parte dessa família com você, com os nossos amigos. E a gente sabe que a gente recebe essa ajuda do plano espiritual. E eu desejo, viu, a você, Nando, aos nossos amigos, que também sintam a presença e a ajuda do plano espiritual, especialmente nesse momento. Como a gente fala de coisa boa, fala de amor, fala do ensino do evangelho, então coisas maravilhosas acontecem, né, Nando? Com certeza. E hoje a gente vai trazer do pequeno livro das fábulas, não é? Da autoria do Lauro Henriques Júnior, né? São assim histórias inspiradoras. E hoje nós temos o Segredo do Anel. Olha, vamos ver o que diz aqui essa fábula, hein? Certo dia, um rei chamou os seus sábios da corte e pediu: Quero que elaborem uma frase que seja útil e verdadeira em qualquer época ou situação. E deve ser uma frase curta que eu possa ler sobre a pedra de meu anel. Após uma longa discussão, os sábios finalmente chegaram à mensagem perfeita, que foi escrita num pedaço de papel e entregue ao rei. Havia apenas uma condição: ele só deveria ler a frase numa hora de extremo perigo, quando achasse, né, não haver mais saída. O soberano agradeceu e colocou o pedacinho de papel sobre a pedra do anel. Mas logo a hora de perigo chegou. O reino foi invadido de surpresa e o monarca teve que fugir a cavalo. Para piorar, na fuga, ele se deparou com um imenso precipício. Não havia saída, pois os inimigos já vinham em seu encalço. Aí, desesperado, ele se lembrou do anel e leu a mensagem: Isso também vai passar. E uma profunda paz caiu sobre o rei, tanto que ele demorou a notar que os perseguidores haviam perdido seu rastro. Então ele guardou o papel no anel e reuniu seu exército, com o qual acabou derrotando o invasor. Na celebração da vitória, contudo, teria outra lição. Ele já estava todo orgulhoso, achando-se o rei dos reis, quando se lembrou de novo do anel e leu a frase: Isso também vai passar. E nesse momento sumiu o orgulho, restando apenas a paz que sentira antes. E, Tiago, é incrível, né? E, nosso Chico também fala sobre isso, né? Quando ele também estava aflito e foi dito pelo plano espiritual, não sei se foi Emmanuel, ou qual mentor espiritual, isso passa, né? Tudo passa. Mais ou menos isso, não é? Que história maravilhosa, que ensinamento. Você já imaginou, Nando, ter essa responsabilidade de condensar
um ensinamento. O que você diria, hein? O que que a gente poderia condensar numa frase? E, eu, e essa frase, assim, eu acho que ela é muito adequada, Nando, para o nosso nível evolutivo, né? A gente sabe que poderiam colocar algumas outras frases um pouco em relação a outros temas, mas eu acho que para nós, para apagar o nosso incêndio do dia a dia, Nando, daqui do nosso nível aqui, dos nossos conflitos que a gente está vivendo no nosso dia a dia, essa é a frase perfeita. Eu acho que ela poderia ser considerada um santo remédio para nós. Eu acho recitar isso no nosso coração todos os dias. E a título de curiosidade, que você lembrou dessa história do Chico, você sabe que no livro Boa Nova, lá no capítulo de Maria, ela já tinha usado essa expressão lá atrás para um dos aflitos que veio pedir socorro na época que ela ainda, quando encarnada, ajudava nos programas sociais, lá ajudando os aflitos, em Éfeso, junto com o apóstolo João, já um pouco mais velho, né? Então, uma pessoa pediu ajuda de Maria, lá, uma pessoa desesperada, e ela também já tinha usado essa frase. Disso também passa. A gente não sabe onde ela tirou no coração essa questão de uma mulher que viveu muitas dores, né, Nando? Mas parece que é um ensinamento presente na vida de Maria. É, porque às vezes você vê aqui que coisa sábia, né? Ali que buscaram essa frase, quando é assim, uma das coisas que eu assim fico muito abismado, né? Que me encanta é o poder de síntese dos espíritos, que conseguem sintetizar numa frase, numa palavra, num verso, né, numa ideia, algo que né, tem profunda sabedoria, né? E aí essa sabedoria, ela não é sofisticada, complexa. Essa, essa ideia, ela não é complexa, ela é uma ideia simples. E a gente, se a gente notar, Tiago, todos os ensinamentos do Mestre Jesus não tinham essa complexidade, tinha uma simplicidade mesmo. É que, no entanto, naquele momento a gente não entendia naquela época, mas hoje a gente entende o que que ele queria dizer, né? Ainda tem muito para se interpretar, ou muito para evoluir com relação ao que Jesus trouxe. Não do que ele trouxe, mas do que a gente entende do que ele trouxe. E aí você vê que como às vezes a gente prejudica uma mensagem quando a gente não entende. Né? Nesse caso aqui do Segredo do Anel, veja que na hora que o rei estava, né, completamente ali no abismo, sem saída, ele lembrou da frase, aquilo confortou ele. O que poderia acontecer? Ou os inimigos iriam prendê-lo e ele iria para o cárcere e dali poderia surgir um dia ele conseguir sair do cárcere e retomar o reino dele, ou acontecer o que aconteceu, eles perderam, né, ele, perderam, estavam perseguindo ele e se perderam. Então veja que diante de uma aflição, diante de né, de uma dificuldade, de um desafio, a gente pode pensar nisso. Isto também passa. Na hora que a gente estiver diante disso, a gente pensar dessa forma, né? E ao contrário, quando ele se achou ali, começou a se achar, né, eu sou, né, eu sou favorecido, eu sou privilegiado, né? Quando o orgulho bateu a vaidade, aí eles, os sábios disseram, né? Isso também passa, né? Na verdade. Olha que legal essa figura, porque um rei, né, Nando? Que somos nós, né, do nosso ego ali, detentores do nosso mundo, se a gente pudesse traduzir assim. E muitas vezes esse rei foi prudente, né, em um certo aspecto, porque ele não esperou a crise bater à sua porta, ele foi buscar essa informação antes de tudo acontecer. E ele se preparou para essa crise, sabedor das dificuldades. A gente tem que ter essa postura prudente de tentar armazenar bons sentimentos no nosso coração, abastecer de coisas boas, porque às vezes vivenciaremos momentos de escassez sentimental,
escassez de compreensão, momentos em que a gente se sente como esse rei aqui, Nando, cercado por bárbaros, cercado por invasores, como se o nosso mundo que a gente tinha ali estava tudo sob controle, tá tudo certinho que eu acreditava, ali o nosso mundo está sendo invadido. Por isso que, falar, mas isso é uma fábula de um rei. Não, isso tem tudo a ver com a gente, tudo a ver com o nosso eu. Eu vejo dessa maneira. E eu acho isso muito bacana, esse símbolo de um rei que está passando por essa dificuldade que pode ser transportado. Eu e você somos donos da nossa vida, temos que exercer esse reinado, não é, Nando, do nosso espírito. Deus espera que a gente exerça essa autoridade sobre nós. Exato. E aí tem é uma espécie de mapa, né? De bússola, esse ensinamento, né? Essa frase, inclusive, se a gente aplicar ela no nosso dia a dia, né? Isto também passa, né? Que ele colocou lá na Pedra do Anel, é a frase, né, que eles ensinaram ali, né, que isso também vai passar, isso também vai passar. Então, vem um momento de tristeza, isso também vai passar. Vem um momento da alegria, isso também vai passar, porque a nossa vida é uma contínua de altos e baixos ainda. A gente não estabilizou isso, a gente não entrou no campo de regeneração ainda, a gente não entrou no campo. A gente vai ter momentos aqui na Terra ainda dessa forma, né? E a gente pode estar aplicando, isso também vai passar, isso também vai passar, porque e a gente pode fazer o quê? Extrair desse também, disso que vai passar, algum ensinamento que possa ser útil em outras situações. É isso que a gente vai aprendendo, né? As lições que nós vamos aprendendo a cada etapa, ciclo de nossas vidas, né, Tiago? Ô, Nando, você sabe que quando a gente começa, às vezes, a estudar algumas coisas da doutrina, a gente vê assim, ó, por exemplo, lá vai aparecer lá no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 3 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar sobre meu reino não é deste mundo, e começa a falar das diferentes habitações, né? E aí falar, não, vou pular isso aqui eu já sei, ou alguma coisa já tem essa referência. Mas olha que ensinamento precioso. Lá vai dizer assim, Nando, que nós aqui precisamos de lições que a gente precisa aprender por contraste. Por exemplo, ainda a gente precisa das sombras para enxergar a luz. A gente precisa ainda ver experimentar as trevas para querer escolher o céu. A espiritualidade começa a dizer o seguinte, que no nosso mundo evolutivo é assim ainda. E aí ele dá um paralelo. Nos mundos felizes ali, vivem pessoas que já passaram por todas essas coisas, já venceram. Lá o mal não existe. Eles já venceram, então eles não estão mais oscilando, eles não precisam dessa oscilação, eles já sabem escolher, já conheceram, já superaram esses sentimentos. Então, olha só, aqui nesse mundo, é próprio daqui, Nando, hoje a gente pode estar bem, daqui a pouco a gente enfrenta uma dificuldade, né? Por exemplo, igual uma amiga nossa aqui essa semana, Nando, estava aqui conversando, falando das dificuldades dela com a sua avó, a mãe dela com a avó, né? Não dela, sim. A avó dela humilhava a sua mãe. E ela comentava que era uma mulher maravilhosa, a mãe dela era uma pessoa tão caridosa, não merecia passar por esse sofrimento e tudo mais e tal. E falando coisas boas da mãe dela. A mãe dela desencarnou 2 dias depois, a gente estava ali nessa conversa. Você vê que coisa, Nando? Esse mundo de transitoriedade. Às vezes a gente está num momento ali tranquilo, daqui a pouco a pessoa sofre uma dor no braço, achou que era uma coisa muscular, quando foi ver, era o coração. Fica aí até um alerta de saúde, né, Nando, a respeito desses casos. E eu tinha visto até, Nando, um vídeo recente nas redes sociais a respeito de determinados tipos de sintomas que podem indicar uma doença muito mais grave. É um sintoma simples, por exemplo, igual esse que aconteceu com ela, uma dor no braço, de manhã, tal, achou que era uma coisa muscular, quando foi ver já era um indicativo de um ataque cardíaco que ela sofreu horas depois. Então, a gente vive nesse mundo, Nando, de transitoriedade. A gente tem que aceitar isso. Acho que quando a gente aceita isso, a gente passa pelas coisas de uma maneira muito mais tranquila, não é, amigo? Exato, a gente está sujeito a tudo, a gente está como o marinheiro no mar.
né? Ele, tudo bem, ele sabe que a onda ali naquele momento ela está tranquila, mas ela pode, de repente, mudar. Uma tempestade pode vir. Ele entra no mar, ele já sabe que ele pode sofrer essas intempéries, essas oscilações, como você colocou, né? Essas mudanças. Nosso mundo é um mundo, a demonstra, claro que é um mundo de transitoriedade, né? De transitório. Por quê? Porque existem essas oscilações. Existem coisas que a gente não consegue prever. Você vê, hoje, com a tecnologia que existente, nós recebemos informações nos jornais, né, de como que vai ser o clima, como o clima vai, se comportar, quando se vai chover, se não vai. Aí isso é uma coisa corriqueira. Vira e mexe, a previsão erra. Ué, por que será que ela erra? Mas estava tudo lá, tudo nos mapas mostrando, tal, e não aconteceu. Pô, pois mas falaram que ia chover, hoje saiu o sol. Tem coisas que a gente não consegue prever nesse mundo. Talvez no mundo de regeneração as coisas sejam mais estáveis. A gente não sabe porque a gente não viveu lá ainda. Então, provavelmente pode ser que tudo seja estável, até a temperatura vai ser estável, vamos dizer, as estações serão corretas, não existirá tanta mistura de estações, né? Às vezes num único dia. E isso que a gente precisa entender, né? Que isso também passa. Então, as coisas vão passar. A gente precisa, não é se acomodar, não é se aceitar, né? Assim, tá bom, é isso, então aceito. Não, não, a gente tem que entender mais do que aceitar. A conviver, a estar dentro de um planeta que existem essas instabilidades, né, Tiago? Você sabe que você está perfeitamente, inclusive, alinhado com o Emmanuel no livro Pronto Socorro. Tem um capítulo lá chamado A Hora da Transição. Ele não fala tudo passa, mas ele fala a tormenta é transitória. E ele usa a mesma ideia que você está usando, mostrando que como a natureza se reformula e modifica. Olha como você está alinhado com os ensinamentos do Emmanuel. Ele traz essa mesma ideia de que a gente deve aprender com isso. E você sabe, às vezes o Emmanuel coloca aqui, Nando, nessa lição que você inspiradamente trouxe para nós, ele vai dizer assim, Nando, que às vezes a gente se depara com parentes enlouquecidos, pessoas que perdem o controle, que vivem um momento de transição, mas olha, a tormenta vai passar. A gente pode ver, faça um retrospecto da nossa família, a gente teve bons momentos, momentos que foram muito delicados, mas tivemos momentos de paz. Não é, Nando? Você vê como a gente oscila, e nesse oscilar, a gente sabe que a gente tem que se preparar para que não sejamos, vamos dizer assim, pegos desprevenidos, né? Porque a gente pode esperar, eu não vou dizer assim que a gente tem que ter um pessimismo de tudo acontecer o pior, não acho que seja assim, Nando. Eu acho que é de uma maneira mais saudável. Sabemos que estamos num mundo de transição, sabemos que estamos em desenvolvimento, que as provações baterão à nossa porta. Olha que coisa consoladora, eu acho isso. Como a doutrina espírita, Nando, esclarece. Porque a gente poderia ir para um conceito teológico dizendo o seguinte: olha, se morreu, acabou, e eu estou com Deus, eu já vou viver desde já o melhor que eu poderia viver. E como a doutrina esclarece que ainda existem muitos níveis, Nando, para a gente galgar. Não é simplesmente é, uma expressão simplista que está lá em Marcos 16:16, Nando, que diz assim, ó, aquele que crer, for batizado, será salvo. Pronto, acabou. Isso é uma visão resumida e simplista de uma grande transformação moral. Não quer dizer que isso esteja errado, mas tem um grande processo, um grande trabalho de reforma íntima aí dentro. Não é simplesmente a gente crê, a gente é batizado, a gente é salvo. A gente sabe que isso resume, é uma coisa muito sintética, como essa frase do Tudo Passa, né, Nando? De um grande trabalho. A gente tem que estar preparado para exercer esse trabalho aqui, não simplesmente delegar isso a uma simples crença, uma simples, olha, não,
Eu já sou uma. Ou a gente diz assim, né, Nando? Mas eu sou uma pessoa boa. Imagina que eu mereço receber uma situação como essa, né? Imagina que eu mereço passar por isso. Olha como esse tipo de pensamento não pode ser perigoso na hora que surgir um problema, uma dificuldade. Sim, porque a gente vai muitas vezes enganar e enganar-se, né? Enganar a si próprio. Então a gente precisa ficar atento de que a gente vive numa natureza, a nossa natureza é essa, né? Simplesmente é essa. A gente não pode dar saltos. Nós estamos aos poucos entendendo, compreendendo como que funciona, né, essa natureza dentro de um campo como o nosso aqui, né? O que a gente muitas vezes oscila muito entre o passado e aquela ansiedade do futuro e esquece de viver o presente. Então, no presente, pode também estar a chave de todas as nossas, assim, das nossas dúvidas. Pode estar a chave dentro de uma frase como essa simples, sintética aí, né? De alguns procedimentos que a gente precisa ter diante do presente, porque não adianta que nós não vamos mudar o passado. A gente pode talvez melhorar o nosso futuro, mas não se prender a esse futuro, porque senão a gente não vive o presente, que é aquilo que é a nossa instrumentalidade, é onde a gente deve agir, onde a gente deve colocar, né, em prática, né, o que aconteceu com esse rei aqui na fábula. Ele, né, muito também sabiamente queria uma frase que fosse algo que tivesse sabedoria, né? Algo que tivesse que na hora da necessidade a gente colocasse em prática. Isso a gente vai colocar em prática quando? Lá no passado? A gente vai colocar em prática lá no futuro? Não, nós vamos colocar em prática aqui, no presente. Então, aqueles que são experientes, aqueles pessoas que já são mais idosas, pessoas mais idosas que já viveram muitos anos, às vezes ali se guarda um segredo. Ali tem um livro que pode ter um segredo que a gente muitas vezes não presta atenção, né? A gente está sempre é, julgando, a gente está sempre apontando o erro do outro, né? Principalmente, às vezes, se a pessoa já não está vivendo dentro do tempo que a gente acha que é o que a sociedade nos apresenta, já não pertence mais. Essa pessoa é idosa, mas ela é do passado, então, né? Não, a gente precisa prestar atenção. Vi uma mãe jovem dizendo aí numa entrevista, ela tinha a impressão que o filho era autista, né? E TDAH, né? Também com, com TDAH, e ela procurou os médicos. Aí os médicos fizeram os exames possíveis, fizeram todo, né, a pesquisa necessária, as entrevistas com a criança, tudo foi feito. Não era um médico, era mais de um médico. E aí, numa reunião com a mãe, no final, com os exames, tudo nas mãos, disse a ela, antes de dizer a ela, um olhou para o outro e falou assim: será que a gente revela para ela? Ela já, né, se assustou. Aí, ela, nossa, é claro, se é para ajudar o meu filho, pode, lógico que vocês devem me dizer. Eles falaram assim, então a senhora vai tirar 100% de tela do seu filho durante um tempo. O filho não se comunicava, o filho tinha dificuldade de falar, o filho tinha dificuldade de usar outras coisas, brinquedo, tal, tal, tal. Essa senhora disse o seguinte: em 10 dias meu filho já era outro. Então, nossa, é isso aí, quando eu ouvi essa entrevista, eu falei, meu Deus do céu, a gente não tem ainda todo o alcance do que isso está imprimindo na nossa vida, né, Tiago?
Que bênção, né? Que bênção que a gente tá, que a ciência vem nos dar novos caminhos nessa. E a ciência também é algo transitório. Cada vez mais a gente vai aprendendo, aprendendo, cavucando mais nesse conhecimento a respeito das coisas de Deus. E que bênção, né? Que esses médicos sejam inspirados, todos os profissionais de saúde, né? Da cuidar da gente, do nosso mental, da nossa vida. A gente precisa mesmo. E a gente que é ligado muito à parte espiritual, né? Que a gente se intitula espírita, a gente sempre deve prestar fazer essas vibrações para os profissionais de saúde conseguirem, né, Nando? Trazer o máximo do que a espiritualidade quer para a nossa saúde, filtrar, porque eles são, como Emmanuel disse, verdadeiros médiuns, né? Verdadeiros, Emmanuel disse, na verdade, que eles são verdadeiros sacerdotes de Deus, muitas vezes sem o saber. Olha só que coisa linda, né? Então, eu acho isso que lição, né? Que você trouxe aí para nós a respeito desses médicos aí. Tiago, e você veja, é, nós não temos que ser radicais, falar assim, então, a gente tem que buscar o caminho do meio, da moderação, né? É um instrumento importantíssimo, mas não é o instrumento, né? Ele pode ser o instrumento, mas não o instrumento, né? Dá para entender essa ênfase aí. Tem outros instrumentos, tem outras formas, tem inclusive as humanas, né? Que a criança precisa brincar, a criança precisa ter outras formas de entendimento, de compreensão, de aprendizado, e não só aquela que se está se estabelecendo aí, está querendo se implantar e se impor. Então a gente precisa tomar um grande cuidado, né? E isso também passa, né, Tiago? Isso também passa. E você sabe, né? Você me fez lembrar de um tratamento muito legal que eu vi essa semana de uma terapeuta. Ela estava colocando uma criança que tinha necessidades especiais em cima de uma tábua, assim, e ela usava essa coisa da pessoa se equilibrar como um estímulo de sensorial, que muitas vezes a pessoa ela está ali numa tela, ela não tem, falta, né? Muitas coisas que às vezes não consegue simular uma brincadeira, uma atividade lúdica de uma criança, mas ela ali no ambiente controlado ela conseguiu estimular várias áreas do cérebro da criança. Eu achei muito interessante isso, que ela fez a criança se equilibrar, fez a criança ali usando, né, a sensação de localização, de peso, tudo, não sei, ela trabalhou várias coisas ali com essa criança e junto com uma auxiliar, né, para, lógico, a criança não cair, mas simplesmente só causar aquele estímulo nela, que muitas vezes apenas numa brincadeira unidimensional de uma tela não promove, né? Exato. Então a gente precisa aí repensar aí o que que nós estamos fazendo, o que que nós estamos trazendo ou o que a gente está promovendo. Porque às vezes um pai, uma mãe, para que a criança não aborreça ela, na sua pessoa, de pai e mãe, vai dando né? Enchendo a criança de outros estímulos que não são muitas vezes aqueles adequados, né? Para se livrar da criança, não para educar. Então, meu caríssimo Tiago, você tem alguma outra comentário aí antes da gente ir para prece para oração? Um amigo que é pai conversando comigo, ele disse assim que ele tava questionou, né, a filha, por que que a filha dele não usava o celular e tudo mais. Mas como é que você faz? O que que ela tá fazendo aí se ela não tá no telefone? Ele falou, ela tá brincando. Ela tá brincando, velho. Pois é. Tá vendo? Muito bem, a gente vai para o momento de prece, de oração e vibrações aqui na Alvorada. É um momento que a gente sugere para você reservar aí um copo de água, um recipiente, aí uma garrafinha. O Thiago já está com um copo dele, eu também estou aqui. E aí os benfeitores vão trabalhar nesse líquido precioso aí, né? Deixando ali, né, todas as energias boas para você no momento que você estiver ouvindo e assistindo este programa. Vamos lá então, Tiago e todo mundo para um momento de prece, de oração e vibrações. Que nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos aos benfeitores espirituais, e que nós possamos, na medida que vamos aperfeiçoando o nosso conhecimento, buscando aprendizados, buscando sabedoria, quando nos detemos ou quando estamos diante
de algo que é importante a gente guardar, né, como um ensinamento, que nós possamos fazer com que esse ensinamento seja e esteja e coloquemos em prática, como desta frase que hoje estamos trazendo, não é? Que isso também passa, tudo passa, passa, e muitas vezes é a dor, e muitas vezes é o dissabor, e muitas vezes é a dificuldade, o desafio. Vai passar, que nós possamos confiar, porque assim mesmo Jesus nos prometeu ou colocou para nós que estaria conosco até o final dos tempos. Não nos abandonaria e não nos abandonou. Por isso, Senhor Jesus, benfeitores queridos, pedimos que nessa jornada, diante dos próximos passos de nossas vidas, possamos ter parcimônia, paciência, equilíbrio, que saibamos avaliar e analisar todas as situações, possamos nos calar diante, muitas vezes até, das ofensas, possamos nos calar quando somos criticados, possamos nos calar quando alfinetados em nosso orgulho e vaidade, possamos silenciar, Senhor Jesus, possamos aprender de que não adianta fomentar mais conflito em nossas vidas. É que te pedimos, Senhor, para os próximos passos de cada um de nós, que possamos ter a sapiência de saber como agir diante, não é, dessa oscilação que acontece no nosso planeta, dos desafios que realmente aparecem, dos momentos de paz, dos momentos em que nos orgulhamos, e aí pensamos nessa frase, isso também passa. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a entender tudo isso e muito mais. E aí queremos te pedir por todos os seres do planeta, todas as vidas, todos os lares, lugares, as nossas comunidades, nossa sociedade, nosso país, nosso planeta. Que a tua luz nos envolva, Jesus, não tão somente agora, nessa hora, mas por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente não pode esquecer do nosso clube Amigos da Boa Nova. Até o Tiago vai falar, né, da importância de você se associar aí também ao clube, porque a sua ajuda é que mantém e promove essa oportunidade de estarmos no ar aí com a Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Ah, você quer saber como você pode fazer parte dessa família? Então entre no site amigosdaboanova.com.br. Quer falar com alguém? Temos os telefones, ó, 0800 12 018 38, é uma ligação gratuita de qualquer parte do Brasil. Se você está na região de São Paulo e acha melhor ligar no fixo, temos aqui ó, o 11 2458 3214 e o WhatsApp, esse meio de comunicação internacional, você de qualquer ponto do planeta pode colaborar, né? Temos o André lá do Vietnã, a Débora do Vietnã, né, que estão sempre ligados aí na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, colaborando também. Então, ó, como o WhatsApp é importante, onde você estiver, você pode colaborar, ajudar. Anote o número 11 97 834 2246. E temos aqui no Brasil a possibilidade, né, do Pix. Você pode enviar aí uma doação espontânea instantânea. Anote a nossa chave, é um número de celular 11 97 261 0272. Esperamos você aí e o Tiago vai nos dizer também da importância de se associar, porque aí você pode obter também vantagens, né, Tiago? Exato, Nanda. Além de você santificar os seus recursos, colocar ele num lugar onde você vai poder ajudar a transformar vidas, modificar a história das pessoas, porque vai ser a palavra de Jesus que está sendo enviada. E você retorna também benefícios para você, onde você vai poder
fazer a aquisição dos seus livros com desconto na Editora Mundo Maior, na contratação de profissionais de saúde, que você vai ver lá no site, por você ser sócio do Clube Amigos da Boa Nova, são pessoas que vão te dar um desconto especial em farmácias credenciadas, olha só, Nando, eventos culturais. Então, faça parte desse time, faça parte da família Fel. Tenho certeza que você vai se sentir feliz, porque seus recursos serão, você estará doando por um trabalho, Nando, de dezenas de anos que está aí ajudando e transformando vidas. Exatamente. Transformando vidas como as próprias vidas nossas aqui, né, Tiago? Como transformou a minha Graças vida, a Deus. né, ligada aí à Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Quanto aprendizado que a gente extrai, recebe da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. E esse rei aqui, essa fábula do segredo do anel, já a própria título, né, já fala o segredo do anel, né? Você conseguir colocar num anel, né, que isso a gente vê em filmes, né, conta a história, que o pessoal consegue colocar até um pozinho dentro do anel, coloca aí no caso dessa fábula, conta que coloca a frase ali num papelzinho, né, dentro do anel. E aí o mais importante do que o anel, que é de ouro, de pedra preciosa, né? Mais do que tudo isso, da riqueza do rei, é a sabedoria da frase que foi elaborada ali, né? Com a ajuda dos sábios daquele reino. E é isso que a gente pode fazer. Nós podemos também nos unir e elaborar alguma coisa que seja útil. E isso repercute no planeta, né? Um trabalho que a gente está fazendo aqui, a gente fala da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, parece insignificante, mas ele é de uma sabedoria incrível. Eu fico perplexo de ver de várias pessoas que passaram pela Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, que estão aí mundo afora, ou seja, aqueles que já foram, trabalharam como voluntários na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, ou aqueles que são e foram ouvintes, como essas pessoas cresceram aí por aí, né, Tiago? A gente tem vários casos aí. Exato, Nando. Sabe por quê? Apesar dessa expressão que a gente está reforçando hoje no coração de tudo passa, existem algumas coisas que. Lá, você lembra quando eu comentei no início que Maria falou isso também para uma pessoa em Éfeso? E ela disse também, Nando, que apenas, apesar de tudo passar, dessa dificuldade passar, ela fala assim: apenas o reino de Deus é forte o suficiente para permanecer nas nossas almas, para transformar a nossa vida. Por isso é a certeza, Nando, apesar da transitoriedade das dificuldades, essas bênçãos que a gente recebe, isso é permanente. E isso não vai embora, isso não passa. Você pode estar vivendo um momento de dificuldade, mas a certeza da bênção, ela é permanente na nossa vida. Com certeza, ela vai nos seguir. Quanto mais a gente provocar isso, que a gente mais cultivar isso em nossas vidas, ela vai permanecer e crescer, né? Tudo tem o seu tempo, a sua maturação, a sua maturidade, né? É como o fruto que ele só vai estar no ponto certo quando ele estiver maduro. Também somos nós. Como que nós vamos estar dentro de um campo e de um ambiente melhor se a gente não trabalhar para que esse ambiente ocorra, exista e a gente usufrua desse ambiente, não é? Então, se a gente quer um planeta melhor, a gente tem que fazer o planeta melhor dentro de nós. E aí, eu, Planeta Melhor, o Tiago, Planeta Melhor, você, Planeta Melhor, todos nós aí, ó, juntos, aí que o planeta vai se tornar melhor. Não tem como isso ficar assim, metade melhor e metade não melhor. Não tem equilíbrio nisso. O equilíbrio é quando todos nós estivermos melhores, cada um melhor dentro de si. É aí que realmente nós vamos conseguir fazer que este planeta de regeneração exista, né? Isso não é passe de mágica, isso aí não é vara de condão, isso não é um mágico lá que vai
bater na cartola e vai sair lá os pombinhos. Não é assim que funciona, né, Tiago? Você sabe, Nando, que apesar de algumas coisas ainda permanecer até de uma vida para outra, pendências ainda se permanecem, mas, claro, isso é tão pouco tempo perto da eternidade, né? Mas olha como isso acontece. E a gente é chamado para viver alguns momentos de transitoriedade. E o que nós vamos fazer com isso? Hoje mesmo, conversando com um amigo que é católico e aprendendo ainda, vamos dizer assim, a questão da reencarnação não é algo presente na vida dele, mas ele teve uma grande dificuldade com a irmã. E, inclusive, teve uma discussão, a irmã dele ofendeu a sua esposa, sabe aquela coisa, aquela briga feia de família, né? E ele estava ali, eu acho que, eu assim, sinto no meu coração que eu acredito que ele estava naquele momento de dizer o seguinte para a irmã dele: olha, você morreu para mim, sabe quando acontece isso, de uma briga familiar, onde a gente quer romper o vínculo de uma maneira permanente, né? Mas sabedores de que tudo passa. Sabe o que a espiritualidade fez, Nando? Com esse homem católico, ele sonhou nitidamente que em uma outra existência, a irmã dele era sua esposa. E ali eles tinham um conflito. E aí ele veio com esse sono, ele ficou abismado, veio conversar comigo, porque sabe que eu sou espírita, a respeito, por que isso? Por que isso aconteceu? Como é que pode, né? Olha como a espiritualidade trabalha, Nando. Fez questão de mostrar para ele, no momento específico, o passado, de por que daquele conflito lá atrás, por que que determinados sentimentos ainda, entre irmãos, entre familiares, ainda permanecem diante de outras existências. Conflitos surgem, que a gente acha que está tudo bem, né? Mas conflitos surgem. E como a gente vai lidar com isso? E eu sinto, Nando, que a melhor maneira é o amor. O amor faz com que isso se dilua, pelo menos da nossa parte. Às vezes que a gente não controla a ação do outro, né, Nando? Mas da nossa parte a gente se liberta de determinados conflitos, de determinada situação. E aí sim a gente vai sentir esse passar mesmo da história do nosso destino, porque a gente não vai ficar preso nisso, né, Nando? Exato, né? Nada é por acaso, né? E por isso que tudo passa. É, tudo passa e é bom que passe mesmo, né? A gente não ficar preso em determinado ponto ou lugar. A gente precisa avançar. Por isso que é necessário que passe, que o rancor passe, que a vingança passe, que o ódio passe, que o amor venha, que a paz reine. Isso sim, são coisas permanentes. Agora, as outras são impermanentes, né? Nós estamos vivemos a impermanência também pelo fato de que a gente evolui. Então, hoje a gente está nesse estado, amanhã a gente estará em outro, não é, Tiago? Exato, e aí a gente agora compreendendo isso, se posiciona de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais adequada, né, Nando? A gente se prepara para determinadas situações. Então essa lição, ela é muito providencial, ela é oportuna, ela é imprescindível para nós nesses dias desse. Se a gente já até vive um período de transição, como dizem, né, Nando? Se até o todo está vivendo um período de transição, que dirá a nossa aqui, nossa humilde e simples vida. Mas eu vou lembrar o que Maria disse lá em Éfeso, né? Apenas o reino de Deus, Nando, ele permanece, fazendo essa eterna realização do amor divino em nós. Não tem para onde correr, tudo transitando, mas não tem para onde correr. A gente sempre precisa buscar esse Deus, né? Exatamente. E com essas palavras do nosso querido Tiago, a gente está encerrando mais um Alvorada aqui, né? Neste novo ciclo. A gente agradece aí a sua audiência, a sua paciência, e o Tiago vai se despedir, né? Para a gente também dar aquele tchau de sempre. Obrigado aí, Tiago. Obrigado, Nando. Fiquem com Deus, meus amigos. E agora, então, aquele nosso tchau especial de sempre. Esteja conosco aí, o Alvorada estão aí na semana toda, com toda a equipe. A gente espera você. E agora, Thiago, aquele tchau de sempre aí. Tchau, 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 Thiago. Nando. Tchau, amigo. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.